Muitas mulheres estão interessadas em saber como disfarçar bolsas sob os olhos com cosméticos ou meios improvisados. A questão é que o inchaço não é tanto um problema cosmético quanto médico. É importante entender o que causa o aparecimento das chamadas bolsas. Bolsas sob os olhos, um problema frequente com fadiga e privação de sono. O inchaço pode ocorrer por vários motivos, desde a privação normal de sono e fadiga até problemas graves de saúde. Mascarar o problema não é tão fácil, mas os maquiadores sabem o que fazem. A maquiagem executada com competência deixará o visual hipnotizante, independentemente das alterações na pele. Como remover o inchaço sob os olhos? Para lidar com o problema do inchaço no rosto, podem ser usados não apenas meios decorativos, que têm todos os representantes do belo sexo, mas também meios populares. A partir de cosméticos, aplique cremes e agentes de coloração. A máscara para as olheiras com remédios caseiros é a seguinte: discos de algodão, pré-umedecidos em chá preto ou de camomila, para ajudar a aliviar o inchaço. Para lidar com o inchaço, a vitamina E ajudará. Ela é misturada com água fria e embebida na mistura de cotonetes, aplicando-os nos olhos. Comprar vitamina não é difícil em qualquer farmácia. Compressas de vitaminas à base de bagas, frutas frescas ou vegetais, máscaras de amido. Elas enrijecem a derme e fazem com que a pele pareça mais saudável. Um mingau de água e amido é aplicado nas áreas problemáticas e lavado com água morna após 10 minutos, e máscara de café. Café solúvel, 1 colher de chá, diluído em uma pequena quantidade de água. A máscara deve ser mantida por pelo menos 15 minutos. Além dos remédios populares e dos cosméticos, as preparações médicas para disfarçar o inchaço sob os olhos podem ser emplastros contra o inchaço. Eles devem ser usados somente se você precisar urgentemente colocar seu rosto em ordem. Pomadas ao redor dos olhos, Foretal, pomada de heparina, Solcoseril, Relief. Outra opção são os procedimentos de salão de beleza, endurecimento da pele, injeções com preparações especiais, massagem. Os procedimentos de salão de beleza eliminarão as olheiras. Os exercícios para os olhos não devem ser negligenciados. Você deve fechar os olhos e depois abri-los bem. Movimentos circulares das pupilas. Movimentos das pupilas em diferentes direções. Fechar os olhos, depois abri-los e olhar para cima. Para evitar as olheiras no rosto, vale a pena prevenir o problema, em vez de se livrar dele. Há várias razões para a sua ocorrência: privação de sono e fadiga, grandes quantidades de água ou álcool ingeridas à noite, fadiga mental ou física, nutrição inadequada, sedentarismo ou estilo de vida sedentário, falta de descanso, uso frequente de solário, presença de maus hábitos, fumar cigarros, uso frequente de álcool. Há uma prevenção do aparecimento de inchaço: arejar o quarto antes de ir para a cama, creme noturno de qualidade, disponibilidade de um travesseiro ortopédico, ir para a cama no máximo até às 11 horas da noite, atividade física regular. Como disfarçar as bolsas sob os olhos com cosméticos? Existem vários produtos que permitem resolver o problema de hematomas ao redor dos olhos. Corretivo é usado no combate às imperfeições da pele. Ele foi projetado exatamente para essa finalidade. O tom escolhido dos cosméticos deve ser o mais próximo possível do natural. O produto é aplicado em uma camada, após a qual é aplicado o pó. Em 2 camadas, o corretivo não é aplicado, pois ele se espalhará. A base tonal é outra opção para deixar as bolsas discretas. Os maquiadores recomendam aplicá-la em 2 tipos. Um deles deve combinar com o tom da pele, o outro deve ser um tom mais claro. É preferível que ambos os meios sejam fabricados pela mesma empresa. Pós-farelento: o pó é uma excelente ferramenta para fixar a maquiagem. Ele é aplicado em um movimento circular com a ajuda de um puff ou de um pincel cosmético grande. Compre somente cosméticos foscos. Primeiro, cubra as pálpebras inferiores e, em seguida, a partir das bochechas, faça movimentos para cima e para baixo. Uma camada será suficiente, se não houver desejo de encontrar uma semelhança da pele com uma máscara de teatro. Lápis de olho e sombra: a cor do lápis deve ser tal que contraste com as sombras e a íris. É inaceitável ter partículas peroladas nas sombras. A cor deve ser escolhida para combinar com os olhos. Exercícios para os olhos: uma das maneiras de lidar com as olheiras guia passo a passo.
Como esconder o inchaço sob os olhos com a ajuda de cosméticos? Para fazer isso, você precisa se preparar: corretivo e base pó solto. Você pode fazer a maquiagem do rosto da seguinte forma: o inchaço e a área sob os olhos devem ser cobertos com corretivo. Ele deve combinar com sua pele. Em seguida, pegue um corretivo um tom mais claro do que o anterior e aplique no vinco que se formou devido ao inchaço. A ação é realizada com um pincel fino ou um lápis especial. Este último é fácil de comprar em qualquer loja de cosméticos. Após a aplicação dos produtos, deve-se esperar de 5 a 10 minutos para que o produto seja absorvido pela pele. Em seguida, os cosméticos são espalhados. Importante: o tom claro não deve ultrapassar a borda da dobra da pele. Esse é o segredo que esconde as olheiras. Para que o corretivo dure mais tempo na pele, você deve usar um pó solto. Ao final da maquiagem corretiva, o rosto é revigorado. Para fazer isso, pegue um iluminador e aplique-o em diferentes áreas do rosto: linha das maçãs do rosto, sob a sobrancelha, na ponta do nariz. A remoção de bolsas sob os olhos pode ser feita com cosméticos brilhantes. A principal condição é ter detalhes claros. Isso inclui delineador de cor turquesa, as sombras certas. Elas permitirão que você remova não apenas o inchaço, mas também as rugas. A tonalidade das sombras deve ser translúcida. A cobertura rápida dos círculos sob os olhos permitirá o uso de vários cosméticos, creme para os olhos. O produto é usado como base para maquiagem. Para uniformizar o tom da pele, é usada uma base de maquiagem. Em seguida, o corretivo é aplicado na pele. Ele esconde hematomas e bolsas no rosto. Recomenda-se escolher um tom que seja um pouco mais escuro do que o tom da pele, mas não mais claro. Creme de base. É selecionado de acordo com a cor da pele. Um tom mal combinado criará um efeito de máscara. A continuação da maquiagem é a aplicação do pó. A etapa final é a aplicação da sombra e do lápis de olho. A maquiagem de máscara é feita de forma independente. Os produtos cosméticos ajudarão a esconder as olheiras. A primeira ação é uma limpeza escrupulosa da pele. Em seguida, aplique um creme para cuidar da área dos olhos. Na presença de hematomas ao redor dos olhos, siga os pontos desta instrução: aplique corretivo nas olheiras, o restante da pele do rosto é coberto com base, a pele sob os olhos é iluminada. Para esse fim, é usado um tom mais claro de corretivo. Use um pincel fino para a aplicação. O guia passo a passo termina aqui. Agora é hora de usar a sombra e o lápis de olho. Se houver alguns minutos livres pela manhã, aplique pomadas, Troxevazin ou Heparin. Esses meios têm um efeito vasoconstritor. Eles são espalhados na área problemática e removidos com um cotonete após 15 minutos. Esse método permite que você esconda o problema por algum tempo. Erros de maquiagem. A questão de como disfarçar as bolsas sob os olhos não é a mais importante. Também é importante saber como evitar erros ao aplicar a maquiagem corretiva. Para evitar erros, é necessário abordar com competência a aplicação de cosméticos decorativos. Isso ajudará a seguir essas recomendações: não é necessário pintar densamente os cílios. Eles tornarão o visual mais pesado e não acrescentarão frescor a ele. Não use cosméticos decorativos baratos. Isso só enfatizará as imperfeições da pele. Não pinte suas sobrancelhas com cores fortes, os blushes escuros também devem ser evitados. O contorno dos lábios deve ser mesclado. Ele não deve ser muito nítido. Um corretivo não é usado para esconder olheiras no rosto. Recomenda-se acentuar as sobrancelhas pintando as com a cor certa e dando-lhes o formato correto. Além disso, não é necessário contornar completamente os olhos com delineador marrom ou azul escuro. Se isso for feito, os olhos se tornarão como fendas estreitas. No caso de inchaço, não é permitido fazer uma maquiagem escura ou excessivamente clara, falta de maquiagem e rímel nos cílios, sobrancelhas mal cuidadas, o uso de delineador muito escuro e líquido. Importante: na presença de bolsas sob os olhos, não use cosméticos com madreperola. Isso não esconde os defeitos, mas chama a atenção para eles. É muito mais fácil prevenir o problema do que resolvê-lo. Se ele tiver surgido, é necessário fazer todo o possível para eliminá-lo. Em um primeiro momento, a situação salvará os cosméticos decorativos.
Nas prateleiras das lojas, cremes, máscaras, toners. Como medidas preventivas, vale a pena se livrar de maus hábitos, consumo de álcool, fumo, reduzir a quantidade de estresse, dormir pelo menos 8 horas, comer adequadamente.